Quando a gente entende movimento de energia, a gente entende um campo de compreensão e um campo de elevação. Dentro de uma empresa, por que você veio? Para que você veio nesse mundo? Então, qual é a tua missão aqui dentro? Mas ele é adormecido pela nossa própria consciência no sentido de não estamos aptos a entender que somos grandes potências. Então, mesmo dentro das suas energias, dentro da sua empresa, isso é muito importante você ter essa visão aonde exatamente você precisa arrumar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar me assistindo, mas estamos de volta no Juntos Somos Mais Fortes, com você no comando. E dessa vez a gente vai falar um pouco do mundo das energias no sistema energético. Como o processo acontece, como nós conseguimos provar que o mundo das energias realmente atua diretamente no nosso campo de vibração, no nosso campo de construção, no nosso campo de consciência e também no nosso movimento de força motriz, aquela força que nos faz caminhar, seguir em frente, ir adiante, nos faz estarmos fortalecidos para passar e até transpassar movimentos da nossa rotina, do nosso dia a dia e da nossa vida, tá? Quando a gente entende movimento de energia, a gente entende um campo de compreensão e um campo de elevação. Eu quero pautar muito o que nós vamos conversar aqui hoje com um movimento de entendimento para o processo profissional, tá? Quando a gente fala de processo profissional, não quer dizer que a gente não possa pegar isso para o campo pessoal, porque uma empresa, um campo profissional é feito por um conjunto de pessoas. Então, vamos pegar o todo, né? A gente vai tentar trazer para vocês aí o máximo de informação para o campo pessoal, sendo que o foco principal, os exemplos vão ser pautados em empresas e o processo como um todo no sentido de elevação e construção, tá certo? Mas vamos lá, vamos começar. Quando a gente fala de vibração, quando a gente fala de energia e quando a gente fala de emissão, nós estamos falando de 3 pontos paralelos que eles têm uma mesma direção, né, como se eles seguissem o mesmo caminho de uma bússola, porém eles têm frequências diferentes. Energia é aquilo que é gerado através de um processo. Se nós estamos felizes, nós vamos emitir uma energia positiva. Quando nós estamos tristes, nós vamos emitir uma energia de tristeza. Nem sempre a tristeza ela é negativa. Às vezes ela está pautada em uma frequência de uma tristeza, de uma perda. Uma tristeza de revolta é uma tristeza com outro padrão, já é um padrão de declínio, de densidade. A gente está colocando aí as moléculas pesadas, com pouca vibração, aquela coisa que vai tender a se rebaixar. Vamos falar também de um outro movimento paralelo, isso eu quero trazer de uma forma bem intensa, que a reconstrução dessas energias, mesmo quando elas estão pautadas na densidade, elas podem ser transformadas, transmutadas, elas podem ser reformadas. É igual uma casa quando a gente pega e resolve fazer uma grande reforma. Eu quero tirar a cozinha daquele lugar e colocar um quarto, no lugar do banheiro eu quero colocar um escritório, no lugar da sala eu quero transformar em garagem. A gente pode fazer tudo o que a gente tem na nossa mente, consciencial. Porém, quando a gente está falando do mundo da energia, no caso da reforma, a gente tem que seguir alguns movimentos conscienciais, né? Alguns pensamentos que foram estudados, como no caso do Feng Shui, que a gente tem a manipulação do posicionamento mesmo, da mobília, do próprio campo da construção, né? Quando a gente faz uma planta, a gente tem lá uma construção física e aonde foi banheiro não poderia ser um quarto, porque antigamente a gente tem lá todo o encanamento que passava no banheiro. Na reforma a gente vai fazer um piso e aí o encanamento ele continua lá embaixo. Energeticamente falando, o campo consciencial ele entende que ali é um quarto. Só que a energia que está vibrando naquele movimento acaba sendo quarto e banheiro ao mesmo tempo. Entenda que quarto e banheiro não é a mesma representação de uma suíte, que é um banheiro com quarto. É um quarto dentro de um banheiro. A energia que estava enraizada naquele movimento, a energia que estava programada para fazer
com que o processo banheiro escoe. Ali é esgoto, entrada de água. A entrada de água é boa porque ela é benéfica. A água é limpeza, a água é purificação, a água é uma energia de elevação, né? É uma energia que vai nos trazer transposição. Agora, tudo que a gente fala que vai embora, esgoto, cano aberto, a água com vazamento, tá? A própria água, quando a gente tem vazamento de água num cano, ele está levando a energia embora. Para quem entende um pouco mais do Feng Shui, quando a gente fala da energia Qi, que é aquela energia que ela vai entrar pela casa quando ela está aberta, ela entra com a claridade e com a circulação contínua, né, de ar, aquele ambiente que está um pouco mais limpo. Esta energia sempre vai procurar o local mais fácil para sair. Quando a gente tem um movimento consciencial de que se eu tenho uma casa que é reformada e o quarto fica em cima do banheiro, embaixo de todo aquele piso do concreto eu tenho um cano. A energia Qi, ela não pega os movimentos que são palpáveis, né? A construção, a solidez ali de um tijolo, ela vai passar por tudo aquilo e ela vai encontrar um lugar fácil de ir embora. Quarto, onde nós dormimos, onde nós vamos recompor nossas energias, o lugar que a gente vai tentar estabilizar as densidades do dia, transmutando aquelas densidades praticamente em nulidade, porque muitas vezes o que a gente busca é anular o processo, não é nem manter um padrão elevado e nem entristecer, mas é simplesmente anular. Isso ele não consegue ser replicado como verdade porque a gente tem um movimento ali que suga a energia. Ah, mas por que você está falando tudo isso? Porque eu quero mostrar para vocês que dentro dos processos de Feng Shui, a gente consegue fazer medição de energia. Então nós conseguimos com pêndulo, nós conseguimos com dual hold, nós conseguimos com aura meter e vários outros instrumentos fazer as medições desse campo de energia. Né? Quando a gente fala que um veio d'água ele acaba interferindo no campo de energia, se a gente pegar um ensinamento bem ancestral, né? Eu tenho 44 anos, então o meu avô, há 60 anos atrás, queria achar água num terreno. O que ele fazia? Ele pegava dois pedaços de madeira que tivessem um formato meio curvo, que parecesse um L, e ele não, né? As pessoas daquela época, eles iam andando pelo terreno até aquela madeira ela se cruzar. Ali é a perda de energia. Por mais que seja uma água que é coisa pura, límpida, traz vida, porém o movimento de não estar fixada é uma interpretação de perda. A gente não consegue guardar, a gente não consegue represar aquela água como um movimento palpável ali. Eu não consigo pegar uma caixinha de água e deixar ali. Dual hold não iria fechar, porque ela está guardada. Enquanto está em movimento escoando, a gente não consegue ter acesso àquela mesma água, movimento de fechamento. Tá? O dual hold, hoje em dia, ele é representado por duas barrinhas de ferro, tá? Que tem um L, e a empunhadura de madeira. Muito usado para a gente medir energia. Tá? Todas as pessoas que fazem o uso do dual hold conseguem manipular a energia ao invés de somente medir. Como que a gente modifica a energia? Como que a gente manipula a energia? Quando nós usamos o dual hold, a gente pode fazer dois movimentos diferentes, tá? Usar a energia do próprio dual hold como um movimento de emissão. Então, a gente vai bater a ponta dele 3 vezes, ele emite o som, né? Porque o dual hold ele tem uma ponta de cobre e essa frequência emitida pelo som da batida da ponta do dual hold, ele começa a fazer quebras de campos de energia e de densidade. E o outro processo é quando a gente vai movimentar esse dual hold sempre com o uso de um instrumento, ou de um pêndulo, ou de uma pedra, ou de algum outro tipo de ferramenta que consiga absorver energia. O que poderia ser usado? Um carvão, um copo de água com sal grosso, ou mesmo um copo de água com sal grosso e carvão, uma pedra que tem a base de enxofre, né? Tem os quartzos, pedra de quartzo branco com enxofre. Esses movimentos eles começam a manipular campos de energia. Ok? Falei tudo que eu precisava, agora a gente vai começar a entender os movimentos da energia. Quando eu digo para vocês que uma música que a gente esteja ouvindo em determinado momento do dia, ela pode influenciar
todo o seu dia, é um movimento que a gente consegue comprovar. É um movimento que nós conseguimos emitir, é como se fosse uma impressão, tá? A gente consegue imprimir uma verdade sempre utilizando o campo sensorial. E o campo sensorial é algo que a gente não está usando. Ele faz parte do nosso campo consciencial, também do nosso corpo fisiológico, né? Isso não tem como fugir, mas ele é adormecido pela nossa própria consciência no sentido de não estamos aptos a entender que somos grandes potências. Vou dar um exemplo bem básico, eu sempre dou esse mesmo exemplo, muitas pessoas que possam assistir já vão ter me ouvido falar isso, mas imagina que eu esteja aqui falando com vocês, trabalhando, e tem um celular aqui na mesa, na ponta da mesa. Do nada eu percebo que vem uma mensagem na minha mente: Lúcio, esse celular vai cair. Eu olho para o celular, mas eu não tiro ele de lá. E eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, falando com vocês, lá. De novo vem aquele pensamento: o celular vai cair. Na terceira vez que o pensamento vem é justamente quando o celular cai. Só que eu só dei ouvidos a este movimento quando o celular cai. Porque até então eu estava achando que esse processo de... vamos chamar sexto sentido, que é frequência, né? Frequência que antecede alguns movimentos, algumas ocasiões, é representado por mim num processo de autossabotagem como sendo pensamento. Porque nós não vamos entender as comunicações energéticas como sendo comunicações faladas. Elas não são audíveis, não são os ouvidos que irão interpretar, são a mente. E o nosso ouvido, na verdade, energético, ele fica na região das têmporas. Então, ela vai surgir como pensamento. Mas aí a gente olha pra gente mesmo, né? Quase todas as pessoas, incluindo eu, a gente olha e fala assim: imagina, que pensamento louco esse. Estou muito louco pensando que o celular vai cair. Mas depois que ele cai, eu tomo a consciência. Poxa, eu já tinha pensado nisso. O celular ia cair. Por que eu não tirei ele antes? Só que isso acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Há 44 anos isso vem acontecendo e eu não consigo identificar aquele pensamento como sendo uma comunicação, que é a energia que está querendo me proteger, que está querendo nos proteger pela quebra de um celular, pela queda de um celular, e a gente acaba não interpretando da forma certa. Por quê? Nós não estamos preparados para entender a nossa potência. Vamos trazer movimentos da empresa agora para você conseguir entender o que eu estou querendo dizer neste campo de limpeza da consciência agora. Porque a gente também tem que modificar o nosso padrão de consciência. Quando a gente modifica o padrão de consciência, a gente muda o nosso ser. Isso é um fato. E quando nós conseguimos elevar o padrão de consciência para uma nova atitude, a gente começa a construir. Então, a casa que eu dei como exemplo sendo reformada ali atrás, ela tem que ser planejada com a consciência, com o campo sensorial, que a gente vai chamar do gosto, né? Eu queria a sala ali, o quarto acolá e o banheiro ali também. Então, a gente vai trazer um movimento de consciência, um movimento emocional, que é o gosto, e a gente também precisa seguir o processo intuitivo, que é essa comunicação energética. A gente não está nem falando de nada espiritual aqui. Todo movimento que a gente está trazendo são processos energéticos. E esses processos energéticos, eles não dependem de ninguém, eles dependem única e exclusivamente de a gente olhar para o todo e modificar esse padrão e fazer o contexto acontecer, fazer o movimento sair do lúdico para o físico, para o palpável. Dentro de empresa, como que a gente movimenta isso então, Lúcio? A gente vai começar a olhar os processos dentro de uma empresa. Então vou usar um exemplo, tá, de um telemarketing. Eu tenho uma empresa que trabalha com telemarketing. São várias pessoas, uma sentada ao lado da outra, né? Então, cada fileira eu tenho 6 pessoas trabalhando. Se eu falo que essa reforma ela tem que ser feita de uma forma consciente, como eu vou estabilizar campo de energia de forma consciencial, movimentando muito pouco as pessoas que gostam de estar juntas, porque normalmente as pessoas elas vão ser atraídas, elas vão ficar mais à vontade com quem é mais parecido com elas, né? Elas têm, todos nós temos, uma facilidade em estarmos entrosados com pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo gosto, têm ações e reações muito parecidas, só que nós não estamos olhando com um movimento energético. A gente está olhando com um movimento social, com um movimento físico às vezes, e não energético. Dentro da empresa então, usando esse mesmo exemplo, como que eu vou construir
um ciclo de continuidade, de elevação e de potência para que essas pessoas estejam cada vez mais satisfeitas com o que elas estão fazendo, porque flui melhor o processo de trabalho, porque ela consegue ganhar retribuição, né? Eu sempre brinco no exemplo do cachorrinho. Quando você quer ensinar o cachorro a sentar, cada vez que ele senta, você tem que dar um biscoitinho para ele, porque ele vai entender que aquele movimento de sentar vai trazer uma sensação de prazer, que é ganhar o biscoitinho. Voltando para o processo empresa, 6 pessoas sentadas uma ao lado da outra, o nosso campo consciencial, cada um tendo um problema no dia a dia, cada um tendo uma conta para pagar diferente do outro, são pessoas, unidades autônomas e motoras totalmente diferentes e precisa ter o fluxo, precisa manter o processo. A gente vai trabalhar basicamente o processo das cores, a gente vai usar campo de cromoterapia dentro do movimento empresa. Tudo que for amarelo, tudo que for laranja e tudo o que for branco, tá? Pode ser um pedaço de post-it, pode ser uma pedra, pode ser a tampinha de uma caneta ou mesmo um porta-canetas que esteja colocado, que esteja direcionado para o norte magnético da Terra. Imagina um post-it, vou usar o exemplo como um post-it porque eu acho que eu consigo me fazer entender melhor. Imagina uma folhinha quadradinha de post-it, a gente vai pegar um dos ângulos de 90 graus desse post-it e vai fazer uma marcação. Então, fiz lá uma bolinha. Essa bolinha vai ser alinhada para o norte magnético da Terra. Hoje em dia, qualquer celular tem essas bússolas, tá? Que vão nos ajudar a entender onde fica o norte magnético. Tem que ser exatamente... Não precisa estar na linha zero do norte magnético. Pode estar apontado para o norte magnético. Quando nós estamos falando de energia e de vórtex de energia, nós estamos falando da construção e da elevação e manutenção de um campo energético. Vórtex de energia é exatamente isso. É a construção. Vórtex, para quem não conhece, né, a linguagem, o vórtex é um redemoinho, vai? Sabe quando você tem aquela espiral que ela começa pequena e ela vai aumentando? Parece um ciclone, só que a ponta dela sempre vai estar em uma base, porque ela está fazendo o processo de elevação, ela está pegando o que está parado e elevando, jogando para movimento, e também ela está recolhendo o que está em movimento e que é denso, e como se fosse um aspirador, ela está aspirando, ela está aterrando. Amarelo, laranja e o branco, se eles estiverem em composição, né, se a gente conseguir colocar os 3 post-itzinhos, imprimir as 3 cores em uma folha de sulfite, já serve, pegar 3 pedrinhas juntas e colocar em pontas no chão embaixo de uma mesa, dentro de alguma caixinha que seja no chão, não importa onde, ela tem que estar no ambiente e no chão. Ela vai fazer a construção desse vórtex, ela vai ampliar a consciência das pessoas que estão naquele ambiente. É louco a gente entender que, nossa, 3 cores, independente do processo que seja matéria, né? Pode ser pedra, pode ser caneta, pode ser um papel. A vibração que as cores emitem, elas têm a tendência de repaginar, reprogramar e reformar e reestruturar movimentos de ambiente. A gente consegue movimentar tristeza, a gente consegue corrigir depressão, a gente consegue mudar doença física, tá? Muitos movimentos de câncer, né, que são doenças complicadíssimas e que acontecem exatamente porque a célula ela acaba mexendo na estabilização da vibração da célula, tá? O que é um câncer, segundo a visão da energia? É uma célula que perde a capacidade de vibrar no padrão correspondido pela equalização que ela está vivendo naquele momento. Então, uma célula do coração vibra em 50 Hz, uma célula do pulmão vibra em 30, uma célula do fígado vibra em 20. Elas vão perder em algum momento a vibração quando elas tendem a morrer. As células elas morrem. Agora, quando elas mudam o padrão, quando elas nascem, a gente começa a modificar esse padrão celular e aglomerar e conglomerar, tá? Aglomerar é juntar, conglomerar é criar blocos duros, sólidos. A gente trabalha o movimento de cura de câncer ou de algumas outras doenças que estão ligadas à formação, à má formação de algum movimento interno dentro de determinado órgão com uma ponta de cristal de quartzo. Tem alguns cristais de quartzo que eles parecem uma varinha e ele tem uma ponta sextavada. Esse cristal, quando ele é colocado exatamente em cima do ponto de dor ou do ponto onde você sabe que existe um problema, sempre com a mão direita, independente de ser a pessoa destra ou canhota, ela vai pegar a base, a ponta de trás, vai
desse cristal e vai apontar, tá? Com a mão direita, centro da mão, apontar para aquele local e vai emitir cor através do pensamento, tá? Consciência é tudo, a consciência traz a resposta, a consciência traz o movimento, ela vai emitir a cor, geralmente cor azul ou verde para cura. A gente vai trazer a reprogramação deste campo celular. Quando nós entendemos este processo, a gente começa a reprogramar várias coisas da nossa vida. A gente consegue trazer movimentos de leveza, movimentos de pluralidade, exatamente porque nós estamos movimentando o campo consciencial. Quando nós movimentamos esse campo energético para cura, a gente consegue também curar ambientes. E dentro dos ambientes, a gente consegue manipular a energia das pessoas. Quando eu digo das pessoas, são todas as pessoas que fazem parte de determinado ambiente. Eu tenho uma empresa com 100 funcionários. Eu vou colocar 3 pedrinhas no chão. Eu vou cuidar de 100 funcionários? Sim, os 100 funcionários serão atingidos por aquela frequência emitida pelas pedras. Mas eu coloquei 3 cores de um papel. Os 1000 funcionários de outra empresa serão atingidos, os 1000 funcionários, com um pedacinho de papel com 3 cores diferentes e que somadas vão trazer a elevação. Eu quero trazer para vocês aqui um exemplo bem básico, mas que eu acho que vai servir. Aqui nós estamos num estúdio, gravando aqui em um estúdio, tá? Dentro desse estúdio, a gente tem muita coisa de tecnologia, tá? A gente tem muita coisa que funciona através da energia elétrica, através de fio, de bateria. Estas energias, elas também vão movimentar algumas interferências, só que de forma positiva. Quando nós temos quando a pessoa que está naquele ambiente, ela é uma pessoa que está leve, que ela está tranquila, que ela consegue trazer para o movimento do dia a dia dela uma equalização ali, ela consegue equilibrar, é a energia equilibrada, ela vibra em um outro processo. Eu tenho a Ádua aqui, eu vou até ver se vocês conseguem mostrá-la, porque a Ádua, olha lá, oi Ádua, a Ádua, ela está em um processo energético nesse momento que está trazendo plenitude, ela está envolvida com o campo de energia. Tem iluminação, Agora você imagina uma empresa de telemarketing como eu estava usando no exemplo. Quantos computadores nós temos numa empresa de telemarketing? Quantas pessoas estão atrás desses computadores? Todo esse campo de energia, inclusive essa energia do celular, que é uma energia de frequência, né? Elas acabam modificando o padrão do ambiente que está trabalhando com essas energias, que está trabalhando com esses equipamentos, brava, entristecida, doente, até às vezes ela está feliz, mas ela está doente no campo físico. Ela não consegue equalizar o campo de energia positiva dela. Ela vai rebaixar. Todo o ambiente vai começar Por quê? Ela não tem movimento de continuidade. Nós temos que tomar banho todos os dias para nos mantermos limpos. Eu não vou tomar banho uma vez na semana e manter o meu corpo limpo uma vez por semana, né? Com um banho na semana. Então, é necessário um movimento. Voltando lá no exemplo da pedra, do papelzinho com as cores, ou de como a gente pode manipular esse movimento de conciliação energética, atingindo 10, muito material, tecnológico, a gente vai ter pessoa com densidade, a gente vai ter em empresas, né, diferente de como eu usei o exemplo lá da reforma da casa, do quarto, em uma empresa é muito mais difícil a gente programar essas mudanças, porque conforme a empresa ela vai crescendo, conforme ela vai aumentando o seu potencial, conforme ela vai aglomerando mais pessoas ali dentro, a gente está modificando todo o padrão a todo instante. E quando a gente não está preparado para que esse movimento ele tenha continuidade da pluralidade e da fluidez mesmo, de prosperidade, parece que a empresa ela não anda, ela não caminha. Pessoas que entram e saem, né? Porque você tem um RH funcionando a todo vapor e ninguém consegue ficar, ninguém consegue se estruturar de forma enraizada mesmo na empresa. Vestir a camisa e falar, não, estou aqui porque eu quero estar aqui. Esses movimentos, a gente corrige empresa, com 3 pedrinhas. A gente corrige pessoas com uma pedrinha, um bastãozinho. A gente corrige uma casa com um papelzinho e 3 cores. São processos muito fáceis de fazer. Nada nessa vida que seja fácil, muito diferente daquele processo de perda para você voltar onde você estava. Porque é um equilíbrio,
né? Existem aí, a gente não pode colocar, eu perco 100 mil reais. Nossa, para eu colocar aqueles meus 100 mil reais de novo na conta vai ser difícil, porque depende do seu trabalho, da sua entrega, depende de outros fatores externos que estejam correlacionados a um padrão que você vai trazer para você também, no campo kármico, no campo dármico, nos movimentos de elevação e estruturação do ser. Então tem pertencimento, merecimento, tem um monte de coisa envolvida. No manipulação de energia, manipulação de energia, ela não vai conseguir, né? Nós, enquanto consciências, nós não conseguimos manipular. Eu estou desejando mal, eu estou com inveja, eu estou com raiva, ou com ódio de outra pessoa. Diferente do que a gente imagina, né, que eu estou emitindo aquilo para outra pessoa, e realmente a frequência está indo para aquela outra pessoa. Mas, basicamente, ela está vindo primeiro para a gente. O nosso campo de energia, o nosso campo de frequência, ele sempre vai receber primeiro o que a gente emite, porque a gente precisa vibrar aquilo para poder enviar. E se a gente envia e a outra pessoa está preparada para receber aquilo, para quem assistiu o primeiro episódio, que eu falo a pessoa que está sendo atacada, na verdade, pela energia da densidade, do ódio, da raiva, do rancor, ela está protegida. E assim, a gente sempre vai trazer esse movimento de proteção, é não julgar, não apontar o outro, é não querer movimentar de forma diferente o que o outro está fazendo. Faça você diferente. Você não é de acordo com quem votou em X, Y, Z. Não vote dessas pessoas. Você não é favorável a uma pessoa que está tirando um racha na rua. Você não vai fazer um racha. Agora, revolta, ela só gera revolta, briga só gera briga, densidade só gera densidade. Entendendo isso e trazendo para o nosso campo de consciência movimento de cores, os movimentos de elevação de pensamento e copinho de água do mar que você tenha perto de você, que está simbolizando os minerais, né, que estão fragmentados ali naquela água, eles vão trazer movimento. Então, a gente consegue sim manipular a energia de forma positiva, a gente consegue sim manipular a energia de forma produtiva e principalmente quando nós visamos trabalhar a estrutura de uma empresa focando ali em criatividade, focando em produtividade, focando em elevação. Bom, eu não sei se ficou claro tudo isso que eu quis dizer. Se ficou alguma dúvida, eu vou pedir para vocês deixarem comentário, tá? A gente vai responder todas as pessoas que questionarem ou que tiverem dúvidas. E tudo isso que nós estamos falando visa a elevação do ser, visa a elevação do espaço empresa, porque é ele que vai trazer o ser como uma forma mais leve, mais dinâmica, por estar proporcionando a troca, né? A pessoa está dando trabalho, a empresa está dando dinheiro. Este movimento, esse ciclo, esse vórtex criado, a partir do momento que ele é enraizado e implantado, ele não vai mais ser desconstruído. Ele pode ser até pausado, mas nunca mais será desconstruído. Ou seja, toda a nossa força está dentro de nós e todo o nosso movimento de prosperidade habita na nossa consciência e na nossa ação. Por hoje, a minha parte fica aqui e vou passar a bola agora para a Estefânia Raffanti, que vai falar um pouco de como a gente vai entender os processos de empresa sendo movimentados pelos contextos de elevação de consciência e de manipulação de processos. Então, Estefânia, agora é com você. E lembrando que juntos somos mais fortes, com você no comando. Olá, mais uma vez com vocês e é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a construção desse planejamento, a importância de que quando nós, como gestores e como os líderes, né, principalmente quando a gente inicia um negócio, isso é importante que vocês tenham muito claro para vocês como esse processo acontece. E então eu quero trazer as etapas aqui para vocês, para ficar bastante claro. E lembra, quando a gente consegue trazer essa clareza, quando a gente consegue identificar que a gente tem todo um trabalho feito, né, todo um movimento feito por nós, né, sempre lembrando, tudo que o Lúcio trouxe aqui é fazer com que parta da gente. Então, esse movimento todo equilibrado, esse movimento todo muito certo para você, essa mentalidade. Então, a gente consegue trazer isso e desenhar,
né? E colocar no papel. A partir do momento que eu coloco no papel, vou fazer o planejamento. Dentro da área, lembrando que na semana passada eu comentei com vocês, é claro que a gente precisa ter a missão, visão e valores. E aí quando a gente fala, e eu vou voltar um pouquinho, a gente já falou sobre missão, que é exatamente por que você veio, né? Vamos colocar assim, dentro de uma empresa, por que você veio? Para que você veio nesse mundo? Então, qual é a tua missão aqui dentro? Dentro do mercado, para as pessoas que você vai oferecer o serviço ou o produto, para que serve? Então, a missão ela está voltada para isso. A visão é como eu quero ser vista por todas as pessoas do mercado, para os meus funcionários, colaboradores e as pessoas que eu vou envolver naquele momento. Então, como eu quero ser vista, né, como empresa? E aí vamos para os valores. Quando a gente desenha os valores, é exatamente o que eu vou entregar e o que eu vou receber de volta. Então, quando o Lúcio ele fala, né, na fala dele, você exatamente tem a troca, você entrega para o universo e ele te devolve, né? Você entrega o seu trabalho, você entrega a sua movimentação, você entrega o que você precisa para ter de volta. E o que você tem de volta? O seu reconhecimento, o que você tem de volta é o seu trabalho, a sua valorização, o dinheiro, né? E é isso que a gente quer. E aí, quando você constrói o planejamento dentro das etapas, tem que estar muito claro todas as etapas. Vamos para a primeira etapa. Eu tenho lá desenhado, né, missão, visão, valores, e aí eu vou para o planejamento. Dentro do planejamento, o que tem que ter ali? Dentro desse planejamento, principalmente quando a gente tem o departamento de marketing, a gente desenha o departamento ou você contrata consultor para poder desenhar isso para você. Você desenha exatamente o que você quer, aonde você quer chegar, né, com esse planejamento. Dentro do planejamento, então, eu tenho muito bem desenhado quais são os pontos que mais me destacam e quais são os pontos que eu tenho algum problema, alguma dificuldade. E a gente fala que a gente considera aí como uma matriz SWOT, né, que a gente considera lá os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças. Dentro disso, eu consigo enxergar exatamente aonde que eu não posso errar. Então, mesmo dentro das suas energias, dentro da sua empresa, isso é muito importante você ter essa visão aonde exatamente você precisa arrumar, que são nos seus pontos fracos, né? E com isso, se eu mantiver esses pontos fracos, vai acabar afetando a empresa como um todo. E aí, para onde que vai isso? Vai para o mercado, vai para o seu cliente. O seu cliente vai enxergar isso. E para onde ele vai? Para o concorrente. Então, não é isso que a gente quer, porque a gente não precisa entregar algo mais produtivo para que a gente tenha de volta. Então, se você realmente precisa arrumar a casa, precisa, é como se eu falasse, vou arrumar de dentro para fora. E aí sim você tem o resultado lá fora que você espera. E a mesma coisa vamos colocar como valor, tá? De produto. Antigamente a gente vinha com a história de que as grandes marcas, elas que mandavam no mercado e então elas produziam o produto que elas queriam. Eu não escutava outra pessoa, eu não compartilhava sentimentos e valores e entregas com o meu cliente. Simplesmente eu entregava o produto e você tinha que aceitar. Era mais ou menos assim. Hoje não. Hoje grandes marcas e todo o mercado está trabalhando em cima das entregas. Então eu entendo que valor que o meu cliente precisa para entregar para ele exatamente. Vamos pensar na seguinte situação. Você e seu amigo, sua amiga, se dá muito bem. Vocês têm uma sinergia muito boa. Dentro dessa sinergia, o que acontece? São as trocas, né? Eu te entendo, te entrego o que você quer, você me entende, você me entrega e assim sucessivamente. Quando eu vou entregar um objeto, que aí vamos passar para a empresa que seria o produto ou serviço, quando eu entrego um objeto, que seria um presente, pouco provável vocês devem ter errado de entregar um presente para uma amiga ou um amigo. Por quê? Porque você entregou exatamente o que ele queria. Mas por quê? Porque você entende ele. Você consegue entender os valores dele. E isso pode acontecer e deve acontecer com o seu cliente. Então, no momento que você
traça o planejamento, você enxerga os seus defeitos, conserta esses defeitos e traz como melhoria para a sua empresa. E aí a gente começa a ir para a estratégia. Ok, então aqui eu tenho alguns problemas, aqui eu tenho que ter algumas ações para esses problemas, então eu vou traçar uma estratégia. Dentro dessa estratégia, dentro dessa que a gente vai, assim que eu traço essas estratégias, eu vou para a ação. E qual é a ação? Aí a gente volta lá no início, a comunicação. Então eu preciso dizer tanto para os meus colaboradores quanto para os meus clientes, né? Eu preciso comunicar que a empresa é daquele jeito, que a empresa vai entregar o que você precisa. Porque se eu só fazer o movimento e não comunicar que eu sou daquele jeito e que eu tenho o que você precisa, não vai adiantar nada. Uma outra coisa muito importante que eu quero passar para vocês. Hoje, dentro das empresas, fora do país, isso já está muito comum. Mas dentro do nosso país ainda é muito recente. Mas é por isso que é importante hoje ter uma pessoa que a gente chama de análise de risco, né? Um profissional de análise de risco, porque ele vai ter, como o Lúcio falou, que a gente precisa o tempo todo estar vendo isso, revendo, e como que a gente está lidando com essas coisas, com essas situações, não deixar a frequência cair, não deixar... Então, nós também precisamos de uma gerência de risco. Então, peraí, onde que está o nosso risco? Nosso risco está aqui. Então, já vamos pensar antecipadamente sobre esse risco. E aí eu coloco toda a situação. Se chover, é uma empresa de eventos, vai fazer um casamento. Se chover nesse casamento, vai ser externo. O que a gente faz? É pensar antecipadamente do que pode acontecer. Então, sabe aquele negócio assim, eu pensei que poderia chover, né? Que ele falou do celular, que ele deu o exemplo do celular. Eu pensei que poderia chover, mas aí eu não fiz nada para que aquilo não acontecesse. Não, eu fui lá e me antecipei, gerenciei o risco. E é isso que dentro da empresa a gente precisa fazer, gerenciar os riscos. Quando a gente tem tudo muito desenhado, tudo muito bem feito, tudo muito bem alinhado, então a gente tem um alinhamento com a empresa, o meu alinhamento com a empresa com os colaboradores com os clientes, e acaba envolvendo todo mundo. E é onde a gente consegue fazer funcionar, né? Todo mundo consegue fazer um movimento muito grande. E aí a gente faz resultado não só para uma pessoa, não só para você, mas para todo mundo, para todo o universo. Então é isso que a gente quer, né? Na verdade, o nosso movimento movimenta os nossos colaboradores, que movimenta o mercado, que movimenta os clientes. Então, quero agradecer, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, quero agradecer imensamente a todos por estar até aqui. E agora, nada melhor do que a gente continuar. Juntos somos mais fortes, com você no comando.